Fala galera, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante no projeto de uma loja ou na loja em si, que é a iluminação, tá? Bom, por quê? Isso gera muita dúvida, tanto em profissionais e mais ainda em lojistas, né, que não tiveram nenhum tipo de treinamento. Então vamos tentar entender alguns conceitos básicos para que a gente possa começar a conversar onde é que a gente quer chegar e como é que a gente chega lá com a iluminação, tá? Primeiro vamos falar da importância da iluminação. Só para pensar na sua própria experiência. Quando você entra, pode ser numa loja, num restaurante, em qualquer lugar, para onde você olha? Para onde tem luz. A luz chama a nossa atenção, é instintivo nosso, né? Então a luz, ela destaca o produto, ela valoriza, por isso que ela ajuda a aumentar as vendas, tá? Então por isso que é muito importante a iluminação dentro de uma loja. Não adianta você ter um projeto incrível, um VM maravilhoso, se não tiver bem iluminado, porque o cliente não vai ver nada, então não vai comprar nada, tá bom? Quais são as perguntas mais recorrentes que eu recebo, que eu vejo por aí? Primeiro qual é a iluminação ideal? E aqui vamos começar já descartando uma resposta, gente. Não tem uma iluminação ideal para todas as lojas, não existe uma iluminação ideal para um tipo de produto, não existe uma fórmula secreta. A arquitetura e a iluminação está dentro disso, não é um passo a passo, não é uma receita de bolo. Cada lugar, depende do espaço físico, depende da identidade da marca, depende da sensação que você quer dar, depende de você como cliente, depende de você como arquiteto, né, como designer, onde é que você quer chegar, cada um de nós vai chegar numa solução, num projeto diferenciado, né? Mas a gente precisa entender onde é que a gente quer chegar e quais são as variáveis que impactam nesse resultado. Segunda pergunta essa é clássica, gente, luz branca ou luz amarela? Bom, a gente tem essa impressão, né, de que a luz branca ela ilumina mais do que a luz amarela. Esse é um grande mito da iluminação em geral, não só no varejo. Porque a luz branca, como ela reflete mais, ela causa uma sensação de profundidade maior, nos passa a percepção de que ilumina mais. Mas isso não é verdade. O fato de uma lâmpada iluminar mais ou menos do que outra está ligado ao seu fluxo luminoso, tá? Não à sua cor. Então vamos esquecer esse mito, porque senão a gente não consegue também construir um processo de iluminação bacana para a sua loja. E o terceiro usa uma iluminação homogênea ou iluminação focada? E vamos falar disso mais para frente. Vamos começar primeiro num terceiro mito que eu também ouço falar muito, que é a iluminação natural. Nossa, a minha luz, eu tenho uma loja de rua, eu vou aproveitar a iluminação natural. Pô, bacana, sabe? Tem que aproveitar sim, tem toda uma questão de sustentabilidade, né? Economiza energia, mas faça isso da forma correta. A iluminação natural, ela pode ser uma aliada, uma grande aliada ou um grande inimigo, tá? Então, assim, a iluminação, a luz do sol, primeiro, ela queima e desbota produtos, então ela não pode nunca ser utilizada de forma direta. Mas se você tem uma vitrine que pegue a luz, ou mesmo a entrada da sua loja pega a luz direta, o ideal seja que você tem que criar um anteparo. Por isso que a gente usa toldo, né? Às vezes tem lojas que você não tá com a insolação invertida, não tem o que fazer, né? Pega bem o sol da tarde, assim, bem direto na vitrine. Nossa, aqueles produtos acabam sendo desperdiçados ao longo do tempo. O ideal é que você saiba utilizar com um anteparo, um brise, um insufilme, enfim, aí tem que realmente ter um estudo luminotécnico do lugar, da insolação, para entender qual é a melhor solução, tá? Mas mesmo vamos dizer assim, eu não pego luz na vitrine, vamos pensar numa iluminação mais geral do sol, eu quero aproveitar só a iluminação no teto, usar uma clarabóia, por exemplo. Legal, mas de mesma forma, não usa a iluminação direta, cria um anteparo. Pode ser formas diversas, você pode colocar um tecido, pode colocar uma laje que reflete, cria uma iluminação indireta, não importa. E ela tem que ajudar a sua iluminação, tá? Mas não pode ser a única iluminação, porque imagina quando não tiver sol, quando tiver chovendo, quando tiver nublado, ou se você está numa região do país que não pega sol o ano todo. Então sempre pense numa iluminação complementar, tá? Que reforce essa luz quando ela não tiver, né? Porque aí você vai ter sempre a loja iluminada. O terceiro ponto que a gente precisa prestar atenção: loja de rua é muito difícil competir com a luz do sol, né? A luz do sol é a luz mais forte que tem,
por maior tecnologia que a gente tem em lâmpadas hoje, não consegue competir de igual para igual. Então, se você tem uma loja de rua, você tem que reforçar a iluminação da sua vitrine, da sua entrada, para que a sua loja não pareça escura para quem está passando na frente. A sua vitrine vai tornar aquele efeito espelho, né? O cliente vai parar na frente e vai se ver, não vai ver o seu produto, se a sua vitrine não estiver mais clara do que o exterior. E se a sua loja também não tiver mais clara, também esse exemplo dessa foto número 1 aqui. A gente vê que ela tem um grid bacana, tá tudo aceso, mas ela parece mais escura porque a iluminação de fora ela é muito mais forte, tá? Então eu aconselho sempre você colocar uma iluminação reforçada na entrada e aí você vai diminuindo gradativamente até o fundo da loja, para que também não tenha um excesso de luminosidade, porque também isso acaba criando um ambiente desgastante para o cliente, né? E aí eu trouxe um outro exemplo de uma loja lá no Canadá que a iluminação natural foi utilizada de uma forma bem bacana. Era também uma iluminação de teto, mas ela tem um difusor, tem uma laje e tal, e tem a iluminação complementar. Então você vê que cria uma iluminação difusa, mas a loja não depende só dela e o ambiente se torna agradável, tá? Então, tirando a iluminação natural, que é uma variável que assim a gente não encontra em todos os projetos, vamos falar da iluminação artificial. Como é que a gente cria um projeto de iluminação? O que a gente precisa saber? Bom, o primeiro ponto é o efeito, a sensação que a gente quer para aquela loja, né? A gente quer uma sensação mais aconchegante ou uma sensação mais impessoal. Isso está ligado diretamente à temperatura de cor, que a gente vai falar, é a luz branca ou é a luz amarela. Aí depois a gente escolhe a lâmpada. Escolheu a cor da lâmpada, a gente tem que escolher a potência, o fluxo luminoso, se ela é mais forte ou ela é mais fraca. E por último, o IRC, que é o índice de reprodução de cores. Aí vamos escolher as luminárias. Qual é o tipo de luz que a gente quer? Uma iluminação direta ou uma iluminação indireta? A gente quer um foco fechado ou um foco aberto? E o tipo de luminária? Ela vai ser fixa? Vai ser orientável? Vai ser orbitável? Bom, depois que a gente tiver todas essas informações, a gente faz o projeto, tá? Então vamos estudar um pouquinho esses 3 pontos aqui para você poder entender, tá? Vamos começar com as sensações que a gente quer criar na nossa loja e, como está muito interligado, temperatura de cor da lâmpada, tá bom? Então, quando a gente fala de lâmpadas mais amarelas, a gente está falando de uma luz que remete à sensação de calor, que favorece o tempo de permanência dentro da loja. E a gente sabe, quanto mais tempo o cliente passa na loja, maior a probabilidade dele comprar e comprar mais, tá? E realçam cores quentes, os vermelhos, amarelos e laranjas. Então, se você tem uma loja, uma decoração que vai para esse tom, produtos que vão para esse tom, favoreça a iluminação mais quente, tá? Ela gera mais destaque nos produtos também. E gera sensação de conforto, intimidade, relaxamento. Por isso que a gente costuma ver nas lojas, por exemplo, de Cameba, que tem que trazer, ela tenta criar aquela sensação de casa, né, de conforto, com a luz mais quente, tá? Quando a gente fala de luz neutra, a gente tenta reproduzir a luz do sol, né, a luz ali do meio-dia, das 11 a 1 da tarde, sabe? A luz mais alta do sol, né? E aí eu uso muito a iluminação neutra para uma iluminação geral na loja, quando a gente está falando de lojas grandes. Essa luz é a luz que tem o melhor IRC. A gente já vai entender sobre isso, mas fica com isso na cabeça. E aí do outro lado a gente tem a luz fria, que é a iluminação que passa associada ao frio, ela estimula a produtividade, só que ela reduz o tempo de permanência dentro da loja, porque ela cria uma sensação mais impessoal. E ela realça cores frias, como os verdes e os azuis. Quais são as sensações que essa luz passa? Né? Então, a limpeza extrema, por isso que a gente usa a luz branca em farmácia, em loja de dermocosméticos. Ela passa a sensação de tecnologia, então a gente vê muito em lojas de celulares e computadores e tal. Agilidade, objetividade, rapidez. E lojas que têm um partido arquitetônico baseado no minimalismo, né? Com menos peças, linhas mais retas. Então, o branco, como gera mais contraste, e geralmente a decoração é branca e preta, ou branca e cinza. Então, a luz branca ela é mais utilizada nesses pontos, tá? E como é que eu sei o que é luz branca, o que é luz fria, né? Bom, primeiro tem o aspecto, mas a gente vê pelo Kelvin, tá? Então, só dando agora, a temperatura de cor, ela é baseada numa escala chamada Kelvin. Então, abaixo dos 3.500, a gente considera a luz quente, tá? Geralmente, a gente trabalha 2.700, 3.000 kelvins, é a iluminação quente.
Depois a luz neutra vai dos 3.500 até os 5.000. Eu costumo trabalhar ali 4.000 kelvins, tá? Eu não vario muito, 3.500, 4.000. E depois você vai dos 5.000 para cima, é a luz fria. Por que eu não gosto da luz fria, né? Ou por que eu já não uso 5.500 Kelvin, por exemplo? Porque é uma luz azulada, ela interfere muito na cor do seu produto. A luz quente também? Também, mas como ela é usada mais para foco, mais para destaque, não numa iluminação geral, a gente não vê tanto problema nisso, tá? Então, só recapitulando, eu faço iluminação geral da loja com uma luz neutra, baseada nos 4.000 kelvins, mais ou menos. Isso depende um pouco, tá, da luminária que a gente escolhe, a lâmpada e tal, mas mais ou menos isso. E aí eu uso o destaque com lâmpadas quentes, 2.700, 3.000 kelvin. Eu, particularmente, nunca uso lâmpadas mais frias do que isso, mas também vai realmente do seu conceito de arquitetura e a objetividade que você quer dar, né? Agora, cuidado, você está vendo que aqui a luz é bastante azul, tá bom? E aí, só mostrando um pouquinho da teoria, olha só. Então, a luz, a temperatura de cor da lâmpada, ela está ligada à posição do sol, à iluminação do sol. Então, você vê que a iluminação ó, perto do meio-dia, 11 horas, meio-dia, 1 hora, tá ali 5.000 para cima, né? Então, são as luzes mais azuladas, a luz mais forte, assim, que tem, né? Do sol, tá? É a luz mais neutra, né? A gente tá aqui, ó, nos 4.000, 5.000 kelvins, porque ela não chega a ser tão azul. E aí a gente tem a luz do entardecer e o amanhecer, que é a luz amarela, que traz aquela sensação de aconchego. E trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia, 2 exemplos ó, da Beauty Box, a mesma loja, mesma marca, só que em 2 momentos diferentes. Uma com iluminação quente, e olha só, os materiais que são utilizados é madeira, um porcelanato mais rústico, então tudo traz sensação de conforto. E do outro lado, com a luz fria. E também, olha só o conceito. Então, é um conceito muito mais tecnológico. Usa o azul, por exemplo, aqui no piso, o cinza, o metálico, o brilho. Ele tem aqui um conceito lá, um serviço de pick and order and pick, né? Então, tem uma tecnologia. Então, esse é o conceito de arquitetura. Então, faz sentido, tá, gente? Então, não tem um correto. Os dois estão corretos e fazem sentido com o conceito de arquitetura. Então, os outros exemplos, olha, a Fast Shop, que também vende tecnologia, eletrodomésticos, e ela tem uma iluminação mais quente, porque ela tenta trazer a sensação de casa, fazer com que as pessoas passem mais tempo e comprem mais coisas, afinal ela vende uma solução maior, né, desde torradeira até celular, computador, TV, tudo. E a Samsung, que tem a intenção de passar tecnologia, né, o negócio deles é passar uma imagem de tecnologia, tá? Joalheria, a gente está muito acostumado, a joalheria tem que ser iluminação quente. Veja só, são 2 lojas, 2 marcas, 2 iluminações aqui, já mais uma vez acompanhados da madeira, uma iluminação mais quente, os tons dourados trazem mais aconchego. E aqui é uma decoração, uma ambientação mais minimalista, é tudo muito branco, mesmo o piso de madeira é aquele mais branco. Então tem a ver com o conceito de arquitetura. Os dois estão certos, os dois são bem feitos, tem a ver com o desejo, com o efeito que é desejado. E o que é o IRC? IRC é o Índice de Reprodução de Cores. Ele é baseado em uma comparação com a cor de um produto, como se tivesse exposto à luz do sol do meio-dia, tá? Então, se a gente tivesse uma lâmpada com IRC 100, que não existe, seria a cor perfeita daquele produto sob a luz do sol do meio-dia. Então, a gente, como trabalha com loja, tem que trabalhar o mais alto possível, né? A gente tem as boas assim, acima de 80 e acima de 90 elas são muito boas, tá? A gente não tem 100, mas acima de 90 já é muito bom. Especialmente em alguns casos muito importantes em que a cor, seja do produto ou seja da embalagem, é um fator determinante na escolha, na decisão do cliente, né? Então, por exemplo, quando a gente vê uma padaria, alimentos in natura, a gente precisa de uma reprodução de cor muito boa, porque senão o produto pode parecer estar velho, está estragado, está passado. Ou materiais que estão ligados à arte, à maquiagem, né? Porque a cor faz muita diferença. Precisa de um RC bastante alto, tá? Aí vamos falar da luminária. Qual é o tipo de luz que a gente quer? A gente quer uma luz direta? A luz direta é aquela que incide diretamente sobre o produto, ou sobre o equipamento, ou sobre a superfície do solo, enfim, sobre alguma coisa. E a luz indireta é aquela que rebate em alguma coisa para depois ser dirigida, né? Foco aberto ou foco fechado?
Isso vai do ângulo do refletor. E às vezes o ângulo do refletor está na lâmpada e às vezes está na luminária, tá, gente? Não precisa decorar isso. Você precisa entender se eu quero um ângulo aberto ou se eu quero um ângulo fechado ou se eu quero sem foco, uma luz completamente difusa. A gente já vai falar. E qual é a rotação da luminária? A gente tem a luminária de facho fixo, ou seja, você colocou ela só ilumina para baixo, né? Sempre para uma iluminação direta. O foco orientável, que gira em um eixo só, tá? Então, você tem que, quando você for instalar, tem que ter cuidado de instalar do lado certo, para ela poder focar o lado certo. E a orbital, que faz 360 graus. Então, ela é mais flexível, você pode iluminar a parede um dia e o solo outro dia, né? Outro dia quer dizer em outra época, tá bom? E aí vai realmente, óbvio, essa aqui é um pouquinho mais cara, mas ela é mais flexível. Então, vai da sua necessidade, do seu poder de investimento. Vamos falar um pouco dos focos, acho que esse é um assunto importante, vale a gente gastar um pouquinho mais de tempo aqui, tá? Segura que o vídeo não é muito longo, mas ele é bastante amplo, tá bom, gente? E já dá seu like se você gostou, compartilha, porque eu acho que essa informação vai fazer diferença para muita gente. Bom, nós temos aqui, então, as luminárias de foco fechado, né? Que a gente costuma trabalhar com 10 ou 15 graus. Tem de 12 também, tá, gente? Mas varia entre essa faixa, 10 e 15 graus. Então, são aquelas luminárias que a gente vê a bolinha bem nítida, pequenininha de luz. Seja no equipamento, na parede, enfim. Tem o foco aberto. Foco aberto não quer dizer que não tem foco. Tem foco. Você vê, né, o círculo de luz, só que ele é um círculo mais amplo. E aí a gente costuma trabalhar entre 25 e 38, 40 graus. São os mais comuns. E aí vem o sem foco, que é a luz difusa, que é acima de 60 graus, né? E essa luz difusa, ela pode ser direta ou indireta, como a gente falou, tá? E pode ser até de baixo para cima, né? Só fazendo um parênteses aqui, a gente pode usar a iluminação de baixo para cima e ela cria uma iluminação mais cênica, né? A gente não usa para iluminar o produto, mas mais para criar realmente um efeito dramático e chamar a atenção para aquela ambientação. Quando a gente usa essa luz difusa de forma direta, ou indireta que seja rebatida no teto, a gente cria uma iluminação homogênea. E ela é muito boa para ser utilizada, por exemplo, em lojas grandes, em que a área de solo é muito grande, né? Você não, é mais difícil você iluminar com focos, mesmo que seja o foco aberto, você vai precisar de muito mais luminárias. Então, acaba sendo mais barato e mais eficiente você utilizar luminárias assim, com a luz difusa e depois complementar com focos abertos e fechados, tá? Trouxe alguns exemplos para vocês, já vou mostrar. Mas primeiro vamos falar dos trilhos. Os trilhos têm sido uma solução cada vez mais adotadas pela sua facilidade de instalação. Então, como você instala embaixo do forro, seja de gesso ou do que for, você não tem interferência com ar-condicionado, com sprinkler, enfim, com estrutura, né? Então, fica muito mais fácil a instalação. Depois a troca, a manutenção também ela é bem mais simples, ela tem menos interferência e ela tem uma flexibilidade maior. Não só a posição da luminária que você arrasta pelo trilho, mas também o tipo de luminária. Porque o mesmo trilho serve para diferentes tipos de luminária, né? Cada lâmpada, gente, tem uma luminária diferente, tá? No trilho. Você não consegue trocar só a lâmpada. Mas você tira a luminária e troca. É só engatar e desengatar. Então é muito fácil. Não precisa mexer no forro, não precisa de gesseiro, não precisa de nenhum tipo de obra. Então isso dá uma flexibilidade muito grande. A gente só tem que tomar cuidado no seguinte: o trilho também tem a sua capacidade elétrica. Você não pode colocar quantas luminárias você quiser, tá? Então é preciso prestar atenção nisso. Você não pode pegar a sua loja hoje e simplesmente encher de trilho lá e colocar milhões de luminárias, porque vai dar problema no seu circuito elétrico. Precisa de um projeto para isso. Mas ele é muito mais flexível do que uma luminária embutida ou de sobrepor. E aqui trouxe dois exemplos, olha, da Boticário, tá com um conceito novo, todo de iluminação de trilho, então fizeram um grid, um quadriculado pela loja, e isso dá bastante flexibilidade, né? Tem uma estrutura auxiliar ali, provavelmente metalon, e embaixo vem os trilhos, é muito flexível, tá? E aqui, nesse caso, uma loja bem maior, bem mais ampla, que também criou linhas de trilho, e aí você consegue posicionar as lâmpadas nos melhores lugares. Isso muda a longo prazo, isso é muito eficiente, porque você pode mudar o layout sem precisar mexer no forro, porque isso faz uma sujeira e acaba atrapalhando bastante.
iluminação indireta, eu trouxe alguns exemplos mais utilizados, né? A sanca e aqui a iluminação rebatida no forro. Isso aqui a gente utiliza principalmente em lojas de mais boutiques, né? Mais voltadas para o público A, tá? Lojas populares, elas não costumam utilizar, não é que não costumam utilizar somente esse tipo de iluminação. A gente usa sim, quando você tem grandes panos de forro, a gente costuma trabalhar com uns panos rebaixados e criar uma sanca de luz para criar movimento no forro, inclusive. Mas a loja popular, ela não consegue utilizar só sanca, tá? Porque a sanca, ela é mais cara e a iluminação dela não é tão potente. Então, precisaria de muito mais sanca do que seria até possível fazer, tá? Mas em boutiques que são lojas menores, é possível, é viável e fica bacana. Alguns exemplos de iluminação direta, então, ó, superior. Aqui tem pendente, aqui tem trilho, aqui tem iluminação de sobrepor, aqui tem iluminação de embutir. Então, são várias formas e todas elas, lojas Inzane, todas elas fazem uma iluminação direta. A iluminação lateral, a gente praticamente não pensa sobre isso, mas ela pode ser muito útil na vitrine, principalmente quando você tem pés direito muito altos, porque você consegue colocar a iluminação na altura do produto e iluminá-lo de frente. E a iluminação inferior, que também pode ser um adicional, um charme a mais, não vai iluminar muita coisa, mas olha só que diferença fez nesse caso, que iluminou sapatos que de outra forma ficariam ali esquecidos, certo? E aqui a gente está falando de luz focada e luz aqui foco aberto e foco fechado. Aqui também é o Boticário Lab. Ela é uma loja que foi totalmente feita com iluminação foco aberto. Então, você vê os círculos de luz, tá vendo? Você vê um contraste maior, ó, da luz para a parte que não tem luz. Esse azul aqui, gente, é reflexo do neon aqui, tá? Não é luminária, não. Então, você tem mais contraste e aí você cria uma coisa mais cênica. E aqui o extremo da iluminação focada, que é só foco fechado, que é a Abercrombie Fitch lá nos Estados Unidos, mas que o conceito deles é fazer uma loja com ambientação de discoteca. Então, é realmente escuro, o foco está só nos produtos e na comunicação visual. Você não consegue enxergar nada nessa loja, já tive lá, e aí você quer olhar sua bolsa, você não enxerga, mas o produto fica muito destacado, tá? Cria realmente um ambiente muito mais sofisticado, então cuidado, você, dependendo do seu público, você pode assustar o seu público, mas é também uma solução viável de ser feita. Agora, a dica mais importante de todas é o seguinte, não dá para pensar a iluminação sem pensar no VM, né? Então, você precisa ter um VM definido para focar os seus pontos de destaque de iluminação. Não adianta você iluminar se não tem, né, um produto de destaque e não adianta você destacar um produto se não tiver iluminação, tá? Então, é importante casar os dois sempre. Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, deixa seu comentário se você ficou com outra dúvida também. Vou tentar responder na medida do possível e acompanhe nosso canal para você ver outros vídeos sobre arquitetura de lojas. Um grande abraço!